Olá, amigo da Era Aquariana, adepto da astrologia primordial, seja muito bem-vindo ao início dessa grande jornada de autoconhecimento e desenvolvimento humano para a Era Aquariana. Eu sou Felipe Loureiro, astrólogo primordial, e eu estou muito feliz de verdade, porque você está aqui comigo nesse programa que vai trazer todo um entendimento sobre essa ferramenta magnífica de desenvolvimento humano que é a própria observação do céu. Né? Ao longo do programa, além de você ter o seu processo de autoconhecimento, você vai estar desenvolvendo uma filosofia primordial que dá total suporte para toda essa realidade do novo momento da humanidade, para a nova sociedade humana, para que o reino divino realmente seja instalado permanentemente aqui no nosso mundo. E o fato é que existe uma estrutura divina que precisa realmente da vontade, do auxílio do ser humano para que ela possa ser estabelecida aqui na Terra. Por isso, é de extrema importância que você faça esse mergulho em si mesmo, esse processo de autoconhecimento para expandir a sua consciência e entender que você é uma extensão do universo e o universo também é uma extensão de você, tá? E o Sol, a Lua, os planetas, as constelações, principalmente os signos zodiacais, os 4 elementos, as 12 áreas da vida divina, tudo isso faz parte da estrutura que está sendo instalada em nosso mundo por meio de todo esse desenvolvimento da astrologia primordial sendo compartilhado. Né? Além de entender toda essa estrutura divina dentro do programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a era aquariana, você também vai entender o que existe, né, dentro dessa realidade, né? Quais são os trabalhos astrológicos que existem ali e como que você pode servir à humanidade através desse conhecimento que você vai estar recebendo ao longo dessa grande jornada. Né? A astrologia primordial ela capacita você a orientar pessoas através dos serviços de interpretação do mapa astrológico, obviamente, né? E o serviço de interpretação do mapa astrológico ele estuda toda a estrutura psicoastrológica de uma pessoa. Ela auxilia, né, no desenvolvimento do poder divino, na descoberta do propósito divino, na manifestação da essência divina. Então, esse programa não é só para você se conhecer melhor, né, e se tornar um verdadeiro humano da era aquariana. Esse programa vai muito além do autoconhecimento. É a instalação de uma filosofia divina no coração da humanidade, onde você vai estar recebendo o fluxo de prosperidade espiritual, desenvolvendo e expandindo a sua consciência através da iluminação espiritual e levando esse desenvolvimento e essa expansão também através da luz divina, através da manifestação da sua verdadeira essência para todos aqueles que desejam receber esse fluxo de prosperidade espiritual também. Nessa primeira aula do programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a era aquariana, você vai entender o que é a astrologia primordial e como os ancestrais, né, os nossos ancestrais, desenvolveram a espiritualidade humana através da história da astrologia. Vamos então fazer essa grande introdução ao conhecimento astrológico e eu gosto sempre, né, de dizer que a astrologia é muito mais do que uma ferramenta de autoconhecimento, como muitas pessoas afirmam. Né? A astrologia é uma ferramenta espiritual. A astrologia é uma ferramenta de espiritualidade, é uma ferramenta de orientação cósmica. A astrologia é uma ferramenta de canalização do que as consciências de dimensões superiores querem falar com a gente. É uma ferramenta incrível para quem está sempre canalizando, ter confiança, ter fé naquilo que está sendo comunicado intuitivamente, mas a astrologia torna isso algo mais racional, mais palpável. E essas consciências, né, que se comunicam com a gente são os planetas. Mas para entender como que tudo isso começou, é muito necessário fazer uma viagem no tempo e, se possível, até o momento em que o universo foi criado.
Segundo a nossa ciência convencional, né, que muito ajuda o ser humano no seu desenvolvimento, né, a tratar doenças, a desenvolver medicações, tem todo o seu lado positivo, né, para a gente adentrar nas outras questões, né? Segundo a ciência convencional, o universo ele foi criado há 13 bilhões de anos. E eles definem o evento de criação ou o surgimento do universo como sendo o Big Bang. Essa é uma realidade incrível e eu sou muito admirador dessa realidade do Big Bang, né? E eu até busquei estudar essa realidade do Big Bang em livros que são convencionais, vamos colocar assim, né? E também espirituais. E aí, nos livros espirituais, quando a gente abre lá a Bíblia, no livro de Gênesis, logo nos 3 primeiros versículos, a gente encontra o momento do Big Bang. Pois é, a gente encontra o momento do Big Bang nos 3 primeiros versículos lá da Bíblia, no primeiro livro da Bíblia, que é o livro de Gênesis, né? E é lá no versículo 3 que a gente encontra mais precisamente, né, essa realidade do Big Bang, onde Deus, né, através da sua palavra, cria o universo, falando fiat lux, haja luz e houve luz, né? Só que nos versículos 1 e 2, a gente entende que antes de Deus criar a luz, ele criou as trevas. E antes de criar as trevas, Deus criou o céu e a terra. Olha só que incrível isso, né? A terra é a deusa Gaia e o céu é o deus Urano. Gaia e Urano são forças criativas primordiais que foram criadas por um Deus primordial, pelo grande arquiteto do universo, que eu acredito ser um mestre extremamente elevado, e a gente vai estar falando dele aqui ao longo dessa jornada. Então essas forças primordiais, criadas por um Deus primordial, que vem antes, né, dessa manifestação sem forma desses deuses primordiais, né, essas forças criadas, elas auxiliaram, né, esse Deus inicial, esse Deus primordial a cocriar todo o universo ao receber o fiat lux, ao receber a luz, né? Urano recebeu a luz, a Terra recebeu a luz, e a astrologia já começa aí, no entendimento dos arquétipos primordiais. Antes que existisse o fogo, antes que existisse essa luz primordial, né, existia a escuridão. E quando o fogo surge, ele empurra com sua força a escuridão para além dos seus limites, né? E por isso o universo começa a se expandir. E tanto a Terra quanto o céu também fazem a sua expansão com a força impulsionadora do fogo, o fiat lux, né? Essa luz primordial. E isso tudo é explicado no Gênesis, como a gente viu aqui nos 3 primeiros versículos apenas. E ainda na Bíblia, quando a gente vai lá no primeiro livro de João, né, a gente lê: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nesse primeiro versículo existe um complemento científico sobre a origem do universo, onde a realidade do verbo a gente entende como vibração, porque verbo é comando, verbo é som, e som é vibração, e vibração é frequência. E a frequência da vibração do som do verbo de Deus comandando a criação do universo, ela é muito elevada. É uma frequência elevadíssima, é muito alta essa frequência para poder criar um universo, né, para fazer a luz, né? Só que tem um outro versículo aqui no primeiro livro de João, ainda no primeiro capítulo, que é o versículo 3, que está escrito o seguinte: todas as coisas foram feitas por ele, por Deus, né? E sem ele, nada do que foi feito se fez. O que isso significa? No meu entender, de acordo com os meus estudos dentro da astrologia primordial, todas as coisas foram feitas pelo comando de Deus, ou seja, tudo o que foi feito pelo comando de Deus, né? Foi feito com o verbo, com frequência, com a energia, com a informação do comando divino, né? Fiat lux é um comando divino. E através desse comando, o fogo se fez, a luz se fez, e a luz se expandiu criando outros elementos. Isso que é algo muito importante de se entender e é algo fantástico. Tudo que ficava escondido na sombra da criação recebia essa energia como vibração, né? Porque a luz tem a sua vibração,
né, o calor da luz, luz é calor, né, calor é luz, né, mas não recebia em alta frequência. E por isso, né, não desenvolvia o poder de cocriação. Tudo que estava escondido na sombra da criação recebia essa energia, essa força, essa vibração, mas não desenvolvia. Como ela estava na sombra, ela não estava na luz, né? Ela estava na sombra, ela não desenvolvia o poder de cocriação, porque o poder de cocriação precisa de fogo, desse Fiat Lux. Por isso que está escrito que as coisas que foram feitas sem Deus, sem esse Fiat Lux, né, não poderia se multiplicar. As coisas que são feitas sem o comando divino, sem o propósito divino, não dá fruto, não se faz. E essa é uma realidade que a gente vê atualmente no nosso mundo. É ou não é? Eu estou trazendo esses conceitos para que você possa virar a chave na hora de olhar para a sua mandala astrológica, e quando a gente começar a fazer o estudo dela, você vai perceber, né, porque você vai ver que existe ali a essência, o propósito, e é isso que vai dar impulsionamento e expansão na sua vida. Tá? Então, através do Gênesis e dos escritos do apóstolo João, conseguimos entender que tudo no universo é feito de energia, de verbo, de som, de vibração, de frequência. Logo, entendemos que o universo é mental, porque é através da mente que o verbo se faz. É ou não é? Não é através da mente que você pensa ali as palavras e você propaga as palavras? Tudo bem que tem gente que muitas vezes fala sem pensar, né? E aí esse falar sem pensar vem da onde? Será que vem do estômago, dos impulsos, do ímpeto? De onde vem esse falar sem pensar? Com certeza vem da mente, né, em um estado primitivo de consciência, né? Eu, Felipe Loureiro, particularmente, eu gosto de pensar que estamos dentro da mente de Deus, e quando buscamos expandir a nossa consciência, aumentar a nossa capacidade de raciocínio, né, iluminando a nossa mente, colocando a nossa vida à disposição do desenvolvimento natural do próprio universo, Deus usa a gente. É isso que eu acredito. Entenda isso da seguinte forma: quando um conjunto de neurônios disparam dentro do nosso cérebro um pensamento, para que esse pensamento provoque uma ação física, sabe? Toda essa realidade acontece. É assim na mente de Deus. Você consegue entender isso? Eu entendo que toda essa realidade que Deus usa a gente é dessa forma. É da mesma maneira. É da mesma maneira que acontece quando os neurônios ali emanam energia, criam as sinapses, né, disparando ali pensamentos que provocam uma ação física. É assim na mente de Deus também. Mas só que como é que é na mente de Deus? A gente está dentro da mente de Deus. Imagina isso, que a gente está lá, dentro da mente de Deus. Eu, você e mais 10 pessoas. Quando esse grupo de 12 pessoas, né, movido por um propósito verdadeiramente divino, que vai defender a evolução da vida, do ecossistema, de um planeta, de um sistema planetário, de uma galáxia, do próprio universo em si, esse grupo de pessoas está sendo usado por Deus. E quando um grupo de pessoas é usado por Deus, não são ações pessoais que estão envolvidas ali, são ações coletivas que influenciam e promovem transformações, e essas transformações desencadeiam na evolução de todo um sistema. Você recebe a força divina em você, que vem tanto de fora quanto de dentro, né? E você abre mão dos desejos materiais. Você simplesmente começa a desejar uma causa maior. Você começa a desejar a transcendência divina. E é isso que os astrólogos primordiais fazem há milhares e milhares de anos. Eles primeiramente começaram a observar o movimento do Sol e depois o movimento da Lua. Quando eles sincronizaram a sua vida ao relógio cósmico, tudo começou a se desenvolver com maior fluidez no nosso planeta. Vamos trazer aqui o hominídeo primitivo, né? Quando a gente
corria, né, para fugir dos predadores. O hominídeo primitivo, ele só olhava para baixo, né, para os lados, assim, caramba, tá vindo predador. Ele não olhava para o céu necessariamente. Mas depois que ele começou a olhar para o céu, é que ele começou a ter uma fluência maior na sua vida, né? Então, nesse momento do ser humano, do hominídeo primitivo, não se pensava em mais nada além de encontrar uma árvore bem alta, né, para subir e escapar ali das feras, né? Se a gente for fazer uma analogia com o agora, com o momento atual da humanidade, né? Será que é diferente? Eu não vejo tanta diferença assim não, né? Continuamos ali numa selva de sobrevivência. Será que o ser humano evoluiu totalmente? Será que estamos realmente vivendo o propósito divino? São reflexões pertinentes. Será que o ser humano evoluiu de acordo com o que Deus tinha planejado para a humanidade? Assim como escreveu João, lá no primeiro capítulo do seu primeiro livro, né? Todas as coisas foram feitas por Deus, e sem Deus, nada do que foi feito se fez. Será que realmente nós temos origem, o nosso estágio de humanidade tem origem nesse Deus primordial? Ou será que nós somos criação, até que de uma raça verdadeiramente inteligente, mas uma raça inferior também e totalmente desconectada desse Deus primordial? Essa raça pode ser uma raça realmente inteligente, mas ela é inferior. Ela não tem a consciência do propósito divino. Voltar para a fonte divina é ter conexão com essa realidade. É olhar para o mundo e entender que estamos à mercê de um sistema que não proporciona esse tipo de tomada de consciência e nem permite um salto quântico na evolução. Simplesmente porque a sua evolução, a minha evolução, a evolução da humanidade significa o fim de um sistema que não foi feito por Deus. Um sistema feito verdadeiramente por Deus traz toda uma realidade do propósito divino. E qual é o propósito divino? Você já parou para pensar nisso? Qual é o seu propósito divino? O propósito divino é fazer a luz chegar a todos os seres humanos. E infelizmente caímos em uma densidade tão grande, em um materialismo tão brutal, que a luz em nosso mundo foi convertida em ouro. Mas você está aqui para fazer uma alquimia e alinhar a sua mente com a mente divina. A mente divina, ela fala com a humanidade através dos planetas do sistema solar. E aqui é interessante a gente entender a história da astrologia. A astrologia é uma tradição muito antiga. É uma tradição de milênios. E a astrologia, ela tem as suas raízes em várias culturas do mundo. Ela foi desenvolvida isoladamente em várias culturas. Isso que é o mais interessante, para você ver como que a astrologia é uma coisa que está no DNA, no sangue do ser humano, né? Essa cultura era baseada na seguinte realidade. O homem olhava para o céu e associava o movimento dos planetas, das estrelas, aos acontecimentos aqui da Terra. E isso dava a oportunidade de realizar previsões. Porque alguns acontecimentos seguiam um padrão. E quando eles percebiam que as estrelas estavam seguindo os mesmos padrões desses acontecimentos, as previsões ganhavam muito mais força. A agricultura, por exemplo, foi a primeira tecnologia, né, a se servir da astrologia. Porque através do movimento do Sol, ao longo do tempo, né, o ser humano começou a entender a existência de um padrão climático e isso contribuiu, ajudou muito na compreensão, né, de quais seriam os melhores momentos para plantar, para semear e quando aconteceria a colheita. Olha que incrível isso, né? E esses padrões que eram observados refletiam também sobre a personalidade das pessoas, sobre os eventos, sobre o destino. Lá na Babilônia, no 2º milênio antes de Cristo, temos ali os primeiros registros científicos da astrologia. Ou seja, o ser humano
já havia entendido a ferramenta e ele começou a fazer os seus primeiros registros de observação dos movimentos planetários e das estrelas, justo para prever acontecimentos, né, e dar uma orientação política, territorial, governamental. Olha só que incrível. É óbvio que toda essa realidade já estava sendo trabalhada há muito tempo. Olhar para o céu e fazer essas relações, essas correspondências, óbvio que já estava há muito tempo sendo trabalhada. Mas esses registros babilônicos mostram que a astrologia já estava bem fundamentada para poder ter todo esse processo de previsão, de entendimento dos acontecimentos celestiais com os acontecimentos terrenos, né? No Egito Antigo, a astrologia também contribuiu muito para o desenvolvimento da civilização que é hoje em dia, né, considerada a civilização mais resistente ao teste do tempo, né? As próprias pirâmides são monumentos construídos com total alinhamento astrológico. As 3 pirâmides, elas apontam para as 3 estrelas do cinturão de Órion, né? Mintaka, Alnilam e Alnitak. São as 3 estrelas ali do cinturão de Órion. Aí, mais na frente, lá por volta de 300 a.C., depois que Alexandre o Grande conquistou toda a Mesopotâmia, né? Houve uma... O que é a Mesopotâmia? Babilônia, Pérsia, né? Síria, Assíria. Então, assim, houve uma absorção e expansão de conhecimento astrológico absurdamente incrível pelos gregos, depois que Alexandre o Grande conquistou ali a Mesopotâmia. Ptolomeu, por exemplo, né, foi um ser muito influente na astrologia. E os romanos depois, né, adotaram também a astrologia grega e espalharam esse conhecimento por todo o Império Romano. Na Índia, a gente também tem astrologia, só que é uma astrologia diferente. É uma tradição astrológica com raízes nos textos védicos. E essa astrologia ela é diferente da astrologia que a gente usa, a astrologia ocidental, porque a astrologia védica ela utiliza o zodíaco sideral, que o zodíaco sideral é baseado nas constelações. E a astrologia ocidental ela usa o zodíaco tropical, que é baseado na precessão dos equinócios. E o zodíaco tropical é o que a gente vai adotar nesse programa, ok? Lá na China, a astrologia ela também tem uma abordagem diferente, porque ela tem como base o calendário lunar e os ciclos de 12 anos, onde cada ano está associado a um animal, e eles usam também a influência dos conceitos do yin e yang, feminino e masculino. E eles usam a teoria dos 5 elementos nessa astrologia. Na Idade Média e no período do Renascimento, a astrologia ela foi utilizada pelos alquimistas e também na magia. E foi muito respeitada também como uma ciência por muitos filósofos, por muitos intelectuais. No período do Renascimento, a astrologia ficou muito popular. E a maioria dos líderes europeus tinham astrólogos pessoais, como, por exemplo, a Rainha Elizabeth, onde o astrólogo da Rainha Elizabeth era o John Dee. O Sacro Imperador Romano Germânico, Carlos V, seu astrólogo era o Johann Stoffler. Stoffler foi o criador de um tipo de relógio, astrológico. Né? Luís XI da França também tinha um astrólogo pessoal, que era o Galiote Martius. Catarina de Médici, essa teve um dos astrólogos mais famosos à sua disposição. Catarina de Médici era a rainha da França, né? E tem uma série que você consegue ver essa dinâmica bem legal, Reign, né? É uma série bem bacana e tem a Catarina de Médici e tem a relação dela ali com o Nostradamus, né? Que eu acabei de falar. O astrólogo da Catarina de Médici era o Nostradamus, um dos mais famosos, mais influentes, e ele era um grande profeta também na história da humanidade. O Rudolf II, Sacro Imperador Romano Germânico, que também tinha 2 astrólogos com grande influência científica, Tycho Brahe e Johannes Kepler. Brahe e Kepler eram, assim, realmente seres muito importantes para o desenvolvimento da astronomia, né, atualmente, né, da astrofísica,
eram seres realmente muito inteligentes. E a gente pode mencionar outros nomes importantes para a astrologia, né? Mesmo que esses nomes, atualmente, eles não sejam reconhecidos como astrólogos, mas sim como físicos, matemáticos, astrônomos, né? Mas eles fizeram um grande trabalho pela astrologia também, nesses cálculos, nessas associações, né? Galileu Galilei, né, que foi o astrônomo mais famoso ao realizar ali observações do sistema solar com um telescópio, né? Nicolau Copérnico, que criou a teoria heliocêntrica, que tirava, né, a Terra do centro do universo, dizendo que ela girava ao redor do Sol e não o contrário, né? Que até 1500 mais ou menos o ser humano achava que era o Sol que girava ao redor da Terra, né? Mas na verdade isso é só uma visão em paralaxe, vamos colocar assim, né? É só uma percepção geocêntrica mesmo, né? Isaac Newton, que teorizou a lei da gravidade, enfim, são muitos nomes, né? E fica aqui, então, né, o primeiro exercício dessa primeira aula, que é deixar nos comentários o nome de outros grandes astrólogos de todas as épocas, tá? O fato é que a astrologia tem realmente um peso e ela continua servindo o ser humano, né, em seus propósitos mais elevados. E a astrologia primordial está aqui para isso, né? O que é a astrologia primordial? A própria palavra primordial já explica tudo. É uma astrologia dos primórdios, de um momento inicial onde tudo é zerado. E nós estamos nesse momento. Estamos no início de uma era onde tudo está sendo zerado. E para entender por que tudo está sendo zerado, na era que a gente está adentrando, estamos nessa transição, é importante que você se atente a todas as informações que serão transmitidas aqui no programa e, né, o que eu posso adiantar aqui é que o programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a era aquariana é um passo para você perceber a sua evolução. De ser humano para ser aquariano. Um ser aquariano é aquele que não resiste às mudanças. Muito pelo contrário. Um ser aquariano é aquele que promove a mudança. Pelo simples desejo de inovação. Pela simples autenticidade que brota do seu ser. Por isso que está tudo sendo zerado. A percepção que o sistema tem é que as pessoas não despertaram ainda. O sistema tem essa percepção de que as pessoas não despertaram ainda para essa consciência aquariana. E para eles, os que despertam nem fazem barulho, não fazem nem cócegas. Só que quando a gente impulsionar essa filosofia primordial, que começa a ser instalada agora na humanidade, tudo começa a se renovar. Tudo começa a se fazer novo. E o grande começo é você estar aqui. Porque o fato de você estar aqui já mostra que você despertou. E se não havia despertado ainda, com certeza vai despertar. Porque o programa é justamente para que você possa conhecer todas as etapas de evolução que o ser humano precisa passar e colocar em prática essas etapas. E quais são essas etapas? Vamos lá. Autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, transformação pessoal, expansão de consciência e iluminação espiritual. A gente vai falar sobre cada uma dessas etapas na próxima aula, onde você vai entender de uma vez por todas se a astrologia primordial é ou não é a filosofia revolucionária que vai mudar o mundo. Se você gostou dessa aula aqui, deixa aí o seu gostei, tá? E não esquece de fazer o exercício dessa aula, que é deixar aqui nos comentários mais nomes de astrólogos que influenciam, né? E se você vai se tornar um astrólogo primordial e vai influenciar nessa renovação da sociedade, deixa aí o seu nome também, tá? Muito legal. Se você chegou agora no canal, se inscreve, tá? E se você quer realmente continuar nessa grande jornada do programa de astrologia primordial e desenvolvimento humano para a era aquariana, ativa o sininho para você receber as notificações das próximas aulas. E se você quer realmente ficar por dentro das outras redes sociais também, entra no grupo da jornada através do link que está aqui na descrição do vídeo. Gratidão imensa por ter você aqui comigo
e eu te vejo na próxima aula. Até lá!